Hoje o Realidade em Pauta fala sobre o Brasil. A paralisação dos caminhoneiros na última semana de maio trouxe à tona diversos problemas antigos que o país precisa resolver para dar à população melhor qualidade de vida. Em um ano eleitoral com uma forte disputa polarizada no país, é hora de o cidadão tentar entender como o Brasil funciona e quais os fatores que podem fazê-lo parar de funcionar. Os dias de greve dos caminhoneiros serviram para mostrar como o Brasil é dependente de um modal de transporte e, mesmo assim, como os governos têm reiteradamente deixado para depois reivindicações importantes de categorias essenciais. E, de modo geral, como representantes da população têm tratado questões de importância vital para o país em meio a um momento de descrença crescente do eleitorado pelas entidades políticas como partidos e governos. A crise dos combustíveis é apenas um entre diversos fatores que incomodam o cidadão de um Brasil que tenta se transformar. Neste bloco, Realidade em Pauta retoma esse tema que impulsionou as ações dos caminhoneiros para tentar explicar ao telespectador por que, mesmo como o atual maior produtor de petróleo da América Latina, o Brasil enfrenta tanta dificuldade no setor, gerando preços altos para o consumidor. Dois marcos importantes para o setor petroleiro do Brasil ocorreram em julho de 2017. Foi quando a Petrobras passou a implementar a nova política de reajustes que chega a mudar os preços diariamente. Mas é também a data que marca a chegada do Brasil ao topo do ranking de países produtores de petróleo na América Latina. A intensa crise vivida pela Venezuela de Nicolás Maduro tem efeito devastador em todas as áreas do país bolivariano. Mesmo sendo dono das maiores reservas de petróleo do mundo, as políticas implementadas pelo chavismo, baseadas na renda do petróleo, conseguiram um efeito paradoxal. Derrubaram a capacidade do país de extrair e comercializar o óleo. Outro concorrente de peso, o México, também teve redução na produção da commodity em 2017. Na contramão do movimento, o Brasil cresceu no setor. O Anuário Estatístico de 2017 da Agência Nacional do Petróleo e Combustíveis Renováveis, a ANP, diz que o Brasil acompanhou o crescimento médio dos países exportadores de petróleo, que aumentaram a produção em torno de 3,6% em 2017, enquanto o Brasil cresceu 3,16%. Enquanto isso, individualmente, a Venezuela teve redução de 8,85% na produção do óleo e o México registrou um recuo de 5,05%. A produção brasileira atingiu em 2017 a marca de 2.600.000 barris de petróleo por dia. É o nono maior produtor mundial, mas ainda muito atrás dos gigantes globais. Estados Unidos e Arábia Saudita se mantêm no topo, com produção diária acima dos 12 milhões de barris por dia. Na sequência, aparecem Rússia, com 11 milhões de barris diários, Irã, com 4 milhões e 600 mil, Iraque e Canadá, na casa dos 4 milhões e 400 mil, e Emirados Árabes e a China, ambos em torno dos 4 milhões de barris de petróleo produzidos por dia. O barril é a unidade de medida para o petróleo no mercado internacional e equivale a cerca de 158 litros. Isso significa que o Brasil produz quase 412 milhões de litros de petróleo todos os dias. Mais ou menos 18% disso vira gasolina, 74 milhões de litros. Outros 40% se transformam em óleo diesel, 150 milhões de litros diários do combustível que fez o Brasil parar. E mesmo com tanta produção, o Brasil ainda importa combustível por razões econômicas e também por necessidades técnicas. A Petrobras tem investido em tecnologia, mas o Brasil ainda não consegue trabalhar apenas com o petróleo extraído no país, que é mais denso e mais difícil de ser refinado.
A solução é misturar o petróleo brasileiro mais pesado ao óleo leve importado para que as refinarias nacionais possam trabalhar o produto. Mas o outro fator que não seria resolvido com um investimento tecnológico é o próprio Brasil. Pela característica continental do país, a importação acaba sendo uma saída mais econômica para as distribuidoras fazerem um abastecimento do que o transporte dentro do país. As refinarias da Petrobras estão concentradas na região sudeste do país. Levar esse combustível pelas estradas nacionais até estados mais ao norte e nordeste é menos eficiente e mais caro do que importar de refinarias americanas no Golfo do México, por exemplo, que chegam pelo mar com desembarque direto nos postos do Nordeste. De qualquer forma, os preços praticados nas bombas dos postos, que é o que conta para o consumidor, são um forte motivo de queixas e dúvidas. Se o Brasil produz tanto petróleo, por que o consumidor paga tão caro pelo combustível final? A resposta mais simples é a mais adequada: carga tributária. Os dados da própria Petrobras mostram que apenas 30% do preço médio da gasolina se referem à captação da refinaria com o produto. Os 70% restantes são divididos entre ganhos das distribuidoras e postos, os custos com a adição do etanol ao combustível e, é claro, os tributos federais e estaduais. O ICMS, que representa 29% do valor da gasolina, é recolhido pelos estados. A CID, o PIS/PASEP e o COFINS são tributos que vão para os cofres da União e, somados, representam 16% da composição do preço do produto. 45% de impostos, quase metade do preço da gasolina nas bombas. No caso do diesel, 56% do preço são referentes à refinaria. 28% são impostos entre o ICMS estadual e os tributos federais. 7% do preço tem relação com os gastos com a adição de biodiesel e os 9% restantes são os ganhos da distribuição e revenda. Depois do caos criado pela paralisação dos caminhoneiros, quando o Brasil ainda tentava retomar o ritmo no fornecimento de mercadorias, a consequência direta contra o governo foi anunciada pelo próprio presidente do país. Escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro, que é diretor da Petrobras, será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras. Eu aproveito para reafirmar que meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses 2 anos. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Depois de todo o desgaste, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, decidiu deixar o comando da estatal. E Ivan Monteiro, que já atua há anos na estatal, foi indicado para assumir em definitivo o cargo deixado por Parente. A renúncia de Parente foi comemorada por sindicalistas do setor de petróleo. Para o diretor do Sindipetro, Alexandre Castilho, a saída de Parente também foi motivada pela pressão da categoria, iniciada enquanto o país apenas começava a retomar a normalidade. Foi uma grande surpresa nossa dele ter caído já assim tão rápido, né? Isso mostra o quê? A capacidade de organização e mobilização da categoria petroleira. Ele não resistiu à pressão e teve que pedir demissão do seu cargo. A Federação dos Petroleiros havia iniciado um dia antes da demissão uma paralisação de 72 horas com algumas exigências. Entre elas, o fim da política de reajustes da Petrobras e a renúncia de Pedro Parente. Mas a Justiça decretou multa de R$2 milhões por dia de paralisação contra o movimento, por considerar que a greve seria abusiva. A categoria acabou encerrando o movimento com a promessa de manter a busca por soluções contra os aumentos nos combustíveis. Para o diretor do Sindipetro, o país ainda tem diversas questões pelas quais protestar em relação à Petrobras. E nós acreditamos que esses são só os primeiros passos da mudança que nós queremos. É necessário agora avançar para, de fato, a mudança na política de preço dos combustíveis aqui no país
e a suspensão do processo de venda das refinarias do Nordeste e do Sul do país. Nós tivemos com essa política uma substituição da produção nacional através da entrada de produtos importados, com preços absurdos para a população, tanto na gasolina, como no diesel, como no gás de cozinha. E isso impactando diretamente o povo brasileiro. E após enfrentar os reflexos da greve de maio, o Brasil iniciou o junho de 2018 vendo as ações da Petrobras voltarem a derreter por causa da demissão de Parente. Na sexta-feira, primeiro dia do mês e logo após o anúncio de Parente, as ações da estatal caíram mais de 15% de uma só vez. Outra consequência direta dos ajustes do governo para atender a pressão pela redução do preço do diesel são as políticas sociais e fiscais do país. Exportadores e indústrias química e de refrigerantes perderam incentivos fiscais, e programas sociais voltados à juventude, às mulheres e o fortalecimento do SUS, por exemplo, sofreram cortes para garantir o subsídio federal ao preço mais baixo do diesel. A nova política de preços da Petrobras, aliada à redução das participações da estatal no mercado brasileiro, são apontadas por especialistas como indicativos de que o setor de combustíveis tende a apresentar melhoras para o consumidor nos próximos anos. O modelo de reajuste, seguindo o mercado, promete dar à estatal condições de investimento em tecnologias que garantam condições de produção e refino que ofereçam redução de custos. Redução pela qual o Brasil parou involuntariamente por alguns dias e, na prática, não vai perceber as alterações esperadas em um contexto formado por tantas variáveis que, mesmo a pressão de uma greve tão impactante, não consegue forçar uma mudança almejada por uma população inteira. O Realidade em Pauta termina aqui e deixa o convite para você continuar acompanhando as produções do jornalismo da Novo Tempo. No nosso site você tem acesso a todas as reportagens já exibidas pelo programa. Acesse novotempo.com/Realidade em Pauta ou novotempo.com/jornalismo. A você, muito obrigado e até o próximo programa.